Mas aí, agora vamos para aquela parte da consultoria pública, que é a seguinte, ó. O meu negócio, ele é isso aqui que a gente está fazendo agora, né? E é claro que tem outras coisas e tal, mas o meu principal negócio sou eu. Eu sou o meu principal produto, né? No meu caso, isso tudo que a gente falou até agora é mais acentuado, porque no caso da CIMED, eles vão vender produto farmacêutico. No caso de, sei lá, da Apple, do Steve Jobs, ele vai vender aparelho, iPhone, isso aqui. No meu, sou eu falando com os outros. Né? Então aqui eu tenho o máximo de bom de um lado e nada do outro, que a galera me conhece, a galera respeita, os caras vêm até a Zona Leste fazer uns episódios aqui comigo. Que é longe. Né? Que é longe. Mas eu sinto também que eu vou ter muita dificuldade em ficar velho. Vamos dizer que eu fique velho fazendo isso aqui, tá bom? Se a gente for pensar naquilo que você falou. Uma empresa é feita para ser herdada, blá, blá. Vamos dizer que eu escolha ser herdado. Né? Eu suponho que eu terei muita dificuldade pra treinar um outro cara pra fazer que nem eu. Manja. É que esse não é teu produto. Exato. Ah, então tá bom. Esse não é o seu produto, então. Você talvez não tenha um produto. Exato. Entendeu? Isso é apenas um canal de aquisição. Você é um canal de aquisição. Você é um canal de mídia. Não é? Então eu tô olhando errado. Isso. Se você está olhando que você é o produto, você está olhando errado. Lembra quando eu falo de ecossistema? Que tem que criar o ecossistema, tudo. Teve a ideia. Hoje é fácil falar, né, e criticar, como a gente tem várias conversas em portas fechadas, né, no Flow, mas existem duas coisas que alguns empresários cometem, que muitos deles querem fazer escala a qualquer custo e de vez em quando eles fazem escala que eu chamo por leque. Eles começam a abrir várias frentes e param de dar atenção no core, no produto, na teoria principal, que é um pouquinho que aconteceu com o Flow. Aqui, você tem que entender que você tem um negócio gigantesco que é a entrada para o seu ecossistema. O que você vai amarrar embaixo, onde vai te dar monetização, frequência, assinatura, onde você vai ter um clube exclusivo, onde você vai ter experiência. Dá para você montar um conjunto todo e usar esse canal de aquisição como o que é a melhor coisa hoje em dia aqui. Custo de usuário, né? O CAC, né? E tá cada vez mais caro. Hoje você tem parando para pensar, qualquer empresário adoraria. Imagina você começar uma empresa com 2,4 milhões hoje de clientes. Você tem 2,4 milhões de assinantes ali. Você tem hoje, a nossa live deve ter agora o quê? Umas 10, 12, 14, 20 mil pessoas assistindo. Então assim, você tem cliente, você tem atenção. O que você tem que agora pensar é estruturar produtos em volta que criem esse ecossistema, onde você consiga ter maior frequência, maior monetização, melhorar, que não dependam necessariamente de você. Ainda assim, mesmo que eu construa tudo isso daí, a partir do momento, na minha cabeça, tá? A partir do momento, vamos dizer que eu fique doente e eu pare de fazer o Flow um tempão. Fudeu de qualquer jeito. Qualquer produto desse que eu crio embaixo de mim, eu ia precisar mesmo de alguém para fazer o Flow no meu lugar. Não ia? Depende. Minha visão é que não necessariamente. A gente acha que é isso. Hoje, por quê? Porque você está nessa cadeira, aqui sentado, tudo. Se acontece alguma fatalidade, acho que não acabava o Flow. Minha opinião. Porque você tem uma cultura hoje aqui dentro forte. O Jeanzão ia poder sentar na mesa, ele não ia fazer igual, ia dar um baque, o pessoal ia falar, tem um ecossistema em volta, você já tem várias pessoas que gostam. Eu acho que o Jeanzão ia arrebentar, cara. Eu também acho. Porque ele já sabe que eu quero estar muito afinado com o editor aqui. Tá deixando ele mais bonito ali, ó. Vê o take legal aí, Jean. Mas assim, de verdade, cara, óbvio que a gente tem que ter essa preocupação. Daí, de novo, por isso você tem que montar outras coisas para sustentar. Mas, cara, não se prende a isso. Você prende em como você consegue montar uma estrutura que dependa cada vez mais. É a mesma coisa igual. Eu tive a época da Fingertips, 80% do faturamento da minha empresa, que não era pequeno, era de um cliente só. É um puta de um risco também. É a mesma coisa. É um puta risco. E daí o que a gente fazia? Nos planejamentos estratégicos, a gente pegava, mapeava e falava, olha, a gente tem que diminuir a dependência desse cliente pelo menos em 30%, 40%. Em 3 anos, esse cliente precisa ter pelo menos uma participação de no máximo 35% dentro do faturamento da companhia. E não é diminuindo. Que ainda é muito. Que ainda é muito. Só que não diminui, crescendo a companhia. A gente fazia um monte de estratégia. Então é isso, entendeu? Hoje sim, o Flow tem uma alta dependência deste canal. Você tinha outros canais e está fazendo, né? Agora você está compondo de novo, Flow News. Você está tentando quebrar essa hiperdependência. O que falta um pouco é criar produto, na minha opinião, um produtinho de base, que a gente já conversou bastante. É como esse ecossistema funciona independente da figura do Igor. Aquisição,
vai continuar sendo você um tempo. Eu não pretendo parar aquela mesmo. comparação que a gente conversou da última vez, né? Da Globo e o SBT, né? A Globo vive só da publicidade. E o SBT, ele produzia, ele tem suas próprias marcas e produtos embaixo e usava o canal de aquisição, a mídia, como canal de aquisição. Bom, as conversas com vocês produziram em nós aqui o efeito que temos um produtinho quase pronto. Daqui a pouco, depois a gente conversa sobre ele, porque eu precisava, inclusive, eu encherei o saco de vocês, eu já avisei, inclusive, que eu enchi o teu saco e o teu saco, para ouvir de vocês sugestões do que dá para mexer nessa parada aí, mas a gente vai falar disso. Vou te dar um exemplo só para você guardar. Você achou que o SBT ia acabar com o Silvio Santos quando ele faleceu? Tem alguma marca mais próxima do seu fundador do que do SBT? Do que a figura do Silvio Santos? O maior comunicador do Brasil? O SBT acabou? Não. Ou tá se reinventando? Tá precisando se reinventar? Tá se reinventando. Tá se reinventando. Agora, Copa do Mundo trazendo um monte de gente legal de esporte, os programas estão tentando, tá se reinventando. É isso. O Silvio já tinha meio que passado o bastão, de certa forma, há um tempo antes, né? É que daí o fundador é difícil, né? Passar o bastão 100% estando lá ainda, ele achando que tava sem nenhum, mas é isso, né? Cara, adapta. Fundadores, em geral, eles são meio neuróticos com o próprio produto, né, cara? Vocês foram assim... A WhatsApp foi teu filhinho querido por um bom tempo? O WhatsApp foi uma filha. Tá. É a WhatsApp. Desculpa. Então ela é uma filha. Casou. E eu fiquei, quando eu vendi, você vendeu tua filha. Não, ela casou. Você imagina o pai? O pai leva a filha no altar, é duro, né? Ela casou, foi embora e tal. 3 anos depois eu encontrei ela, tava com o olho roxo, dente quebrado. Aí vem cá, volta pra casa, levou, já tá linda de novo. Mas eu nunca fui o cara obcecado no produto. Não, nunca fui o cara obcecado no produto propriamente dito. Eu gosto mais do modelo de negócio, né? O produto é parte do modelo de negócio. Eu acho que é nisso que a gente é muito diferente. Eu realmente acho. Que assim, eu queria, e é importante conversar com vocês, porque eu queria muito estar mais perto dessa visão aí, sabe? Porque a minha visão, ela é muito artística, de certa forma, manja? Tipo, isso daqui pra mim é importante porque tem uma função social, mas manja? Você pode ter essa visão artística e manter essa visão artística. Você só não pode ser monofásico, entendeu? Você precisa ter várias facetas, várias camadas. O empreendedor, ele não pode ser só artista, ou só financeiro, ou só vendedor. Ele precisa ser generalista. Então você precisa se abrir para desenvolver outras camadas do teu negócio. Então, a parte artística, cara, que bom que você tem esse olhar. Exato. Eu não tinha esse olhar. E ela é apurada. Eu não tinha esse olhar no meu negócio. Eu tinha um diretor acadêmico que era o cara que era o paizão. E o que ele falasse, ele aceitava, entendia, entendeu? Exatamente. E dava espaço para ele, empoderava. Tá alinhado aqui, me conta mais, deixa eu ver, e conseguia criar mais modelos de negócio em cima disso. Que é nosso papo lá, aquela vez que eu te falei de ambidestria, lembra? Que eu falei, cara, você não pode ser 100% artista. Você tem que ser intencional. Você lembra daquele papo? Você tem que colocar a pessoa desse jeito. Você tendo essa ambidestria, funciona bem, igual o Flávio falou, de generalista. Eu sou um cara que eu sou um pouco diferente do Flávio. Eu sou um pouco mais tecnologia e produto. Sim, tinha um tesão absurdo em ver meus produtos crescendo, funcionando, colhendo feedback, fazendo tudo. Só que a maturidade me fez entender que o produto pode ser incrível. Se ele não tiver um bom modelo de negócio, ele vai morrer em 2 minutos. Então, muitas vezes, sim, abrir a mão. E daí, isso no começo foi muito dolorido pra mim. Imagina, eu tinha feito produto lindo, tava no keynote da Apple e tal, e eu olhava assim, putz, não, tem que sacrificar porque isso não tá vendendo. Se eu colocar aqui essa autonomia máxima para a criança, o pai não vai sentir. Eu não vou. Chegava no ponto que eu falava assim, putz, eu preciso deixar a criança chorar um pouquinho, senão o pai não vai pagar a assinatura. Preciso fazer com que funcione. Então, o modelo de negócio, muitas vezes, é mais importante do que o produto. Porque é com ele que você vai entender escala, você vai entender aonde a tua empresa pode chegar. E daí o produto você vai contornando. O produto até faz parte do modelo de negócios. Mas o modelo é o guarda-chuva que está em cima. Porque se o cara só dirigido para o produto, ele pode criar uma coisa linda e maravilhosa aos olhos dele, mas que não tem uma inteligência do modelo. Então, eu costumo dar um exemplo legal para modelos de negócio, para as pessoas entenderem. Porque o empresário brasileiro, ele é muito fazedor.
Ele é muito fazedor. Resolve problemas. E ele se orgulha de ser fazedor. Ele se orgulha de ser fazedor. É óbvio que o empresário precisa ser fazedor, mas não tem nada mais perigoso do que um idiota com iniciativa. É verdade. Então não adianta só o cara ser fazedor, esforçado. Ele precisa estar na direção certa. Percebe? Uhum. Então, nesse caso, tem uma coisa que antecede a execução. É o projeto. Projeto arquitetônico, o engenheiro cuida da execução, mas um arquiteto precisa fazer a arquitetura do projeto. E a arquitetura é o modelo de negócio. Eu costumo falar que, dando um exemplo do agronegócio, que o modelo de negócio é o solo. É o solo. A nossa competência, nossa qualidade técnica, nosso esforço, nossa dedicação, nossa inteligência emocional, nosso pensamento positivo. Tem a galera que gosta do pensamento positivo, não é? Tudo isso é a semente. Tudo isso compõe a semente. Então pensa o seguinte, se eu for pegar uma baita de uma semente de café e tentar plantá-la aqui nesse carpete, ela vai pegar? Não. Mas e se eu for dedicado, ela vai pegar? Não. Mas e se eu tiver pensamento positivo? Também não. Também não. Se eu ficar mentalizando assim, também não. Também não. Cara, se eu for muito dedicado, nada vai fazer essa semente, porque o solo é ruim. Então, um modelo de negócio ruim, o cara pode ser um fera. Pode ser um cara que trabalha igual um camelo, cara dedicado, cara com mentalidade boa. O cara não vai dar certo. Agora, se o modelo for bom, pode ser um nota 6. E eu sei que é difícil isso para o cara perfeccionista. Pode ser um nota 6. Esse cara vai avançar. Agora, se o cara for bom, tecnicamente, se o cara for bom em todas essas outras qualidades e ao mesmo tempo o modelo for bom, aí ele voa. Então, um nota 6 no modelo bom vai mais longe do que um cara fera no modelo ruim. Você já deve ter visto o cara nota 6 indo longe. Já. Sim, um monte. E o que mais tem nesse mercado, eu já posso que já sentou alguém aqui que você olhou e falou assim, cara, como que ele conseguiu? É isso. Entendeu? Ou então tu até se pergunta, se começasse de novo, não conseguia de novo. Exato. Também tem essa. Que é aquele momento, momento que acontece. Deu sorte naquele momento lá. Agora eu não duvido. Por falar em momentos, a gente estava falando aqui sobre empresas que... O Breno estava falando aí sobre o lance de tá perto do core, ou o cara que faz em leque. Como isso que ele vai tentando fazer expansão, um momento de expandir errado. Como é que o cara calcula o momento certo de expandir, cara? Isso daí é uma coisa mais técnica? Tem a ver com caixa? Tem a ver com o quê? Assim, no meu ponto de vista, é planejamento. Planejamento estratégico, que é o que, cara, eu faço hoje em dia e fiz muito nas empresas. Quando eu aprendi, basicamente, que pra mim é da empresa crescer. Eu sempre fui aquele moleque que falava assim, não, eu odeio rotina, eu gosto de freestyle, eu quero um problema a cada dia. Nossa, eu adoro quando as coisas não funcionam. Pô, o servidor caiu, que delícia, tal. Passa, né? Eu acho que era imaturidade. O dia que eu peguei... Tá com quantos anos agora? Eu, 4-3. Pois é, tu pensava isso aí quando tu tinha... Garotaço? 10 anos a mais. Não. Quando tu tinha... Então eu tenho chance de chegar lá, ó, 10 anos a mais, 10 vezes mais dinheiro e tal, então eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo. Mas... O dia que eu comecei a entender que o planejamento era tão importante quanto a execução, ou mais importante muitas vezes do que a execução do meu time, cara, mudou completamente a minha vida e a minha empresa. Porque eu falava assim, antigamente eu batia no peito e tinha orgulho. Meu time resolve qualquer coisa. A gente entrega qualquer coisa. E de fato era isso, cara. Vinha com papel de pão e a gente resolvia. O dia que eu sentei e falei assim, cara, esquece, eu vou planejar exatamente quais são as metas, o que eu quero entregar, por que disso, intenção... Fazia análise SWOT, olhava quais eram as oportunidades do mercado, olhava quem que eu queria atacar no mercado, pô, minha empresa nunca mais parou de crescer. E isso eu faço constantemente, 2 vezes por ano. Então, para mim, hoje é muito mais que saber para onde eu aponto o barco, né, para onde eu coloco ali a minha energia, a energia de todos os meus colaboradores, do que só sair fazendo. A maior parte, como o Flávio falou, que do nosso maior erro o brasileiro é muito bom, a gente é muito freestyle de verdade. A gente sai fazendo antes de pensar. Hoje o planejamento me ajuda a alcançar assim, resultados que, cara, lá atrás eram muito difíceis. Expansão, Play Kids. Play Kids, desde o começo, ficou muito claro. Eu precisava atuar no mercado americano, porque era o mercado americano que ia me trazer o refresh, o dinheiro e a atenção
para eu poder continuar crescendo o meu produto. Então ele já nasceu no mercado americano e depois a gente fez Brasil. A expansão dos outros foi um processo que a gente demorou quase 2 anos. De estudo, entendendo, vendo similaridade, olhando bem qual parte do conteúdo que era similar que eu podia aproveitar, quais contratos eu conseguia alavancar, custo de aquisição naqueles países, se tinha uma oportunidade para a gente entrar ou não. Assim que eu tive eu lembro do planejamento estratégico, que a gente chamou de Go Global, que foi o ano que a gente decidiu. Nosso jogo já está ganhando no Brasil, a gente já está indo muito bem nos Estados Unidos, está na hora da gente fazer uma consolidação global. Indo através de M&A, porque é mais fácil você conquistar territórios muitas vezes por M&A, ou fazendo sozinho. Cara, a gente fez, era rollout um país por mês, bonitinho, tudo planejado.